Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vim fazer um outro vídeo, falar um pouco de algumas observações e controles que eu faço com os nossos atletas. E eu preparei um vídeo hoje sobre um tema bem legal, na qual eu estou buscando me atualizar, tá bom? Então espero que vocês gostem. O tema que hoje eu vou falar um pouquinho é sobre as fases do ciclo menstrual e seus impactos na atividade física. Eu fui buscar na literatura o que existia, a contextualização desse tema associado à atividade física, e aí eu vou trazer a contextualização e trazer algumas observações e controles que eu faço com o nosso grupo. É importante que a gente entender os ciclos do ciclo menstrual, e aqui a gente vai falar de 4 fases, onde a primeira fase que eu quero falar para vocês é essa fase realmente da menstruação, do primeiro ao quinto até o 7º dia. Isso varia de mulher para mulher. E 3 pontos importantes a gente falar aqui, a níveis hormonais nesse período, eles estão baixos, ou seja, estrogênio, progesterona estão a níveis baixos, e o impacto no treino, é que a mulher ela começa a se sentir mais fraca, com menos energia, e a ideia aí nesse momento é que a gente comece a priorizar treinos de baixa intensidade, A gente entra numa segunda fase, que é do 6º a 14º dia, onde nessa fase aí a gente começa a perceber o aumento do estrogênio, ou seja, o estrogênio ele começa a subir, pode acarretar a mulher o aumento da energia, da força, da motivação, e o impacto no treino aí é que a gente consegue lançar artifício de treinos mais intensos, treinos mais desafiadores, aproveitando esse aumento da energia, como por exemplo treino de força, treino de HIIT, de alta intensidade, ou seja, atividades que exijam mais esforço físico, nessa fase aí, que vai do 6º ao 14º dia após após o início desse ciclo menstrual. A gente entra ali no 14º dia, desse ciclo, que é a fase ovulatória, ou seja, é ali onde acontece o pico do estrogênio, ou seja, é ali onde a gente começa a observar a melhora do desempenho físico da mulher, que dentro do impacto ali no treino a gente consegue perceber que as mulheres elas se sentem mais fortes, com a maior capacidade de recuperação, nessa fase aí. E é onde a gente pode aproveitar ali para testar, o aumento da intensidade, de volume. É uma fase bem sensível e bem interessante para a gente fazer nesse período, E aí a gente entra ali numa 4ª fase, terminando esse ciclo do período menstrual, que é entre o 15º ao 28º dia desse ciclo, que é onde a gente começa a observar ali que a progesterona, aumenta, pode observar-se já uma sensibilidade a uma fadiga maior. Algumas mulheres relatam inchaços, começam as primeiras alterações de humor, e isso varia um pouco, claro, de mulher para mulher. E também dentro daquele impacto ali para o treino, a gente observa que algumas mulheres, como eu falei, varia de mulher para mulher, começa a ter uma certa dificuldade em manter ritmo, encontra algumas relatam que nem tanto, Eu acho que nessa fase aí, a gente começa a perceber uma fase sensível para treino mais aeróbico, de baixa intensidade. Eu trouxe uma imagem aqui para vocês, e aí a gente começa a ilustrar, nessa fase vermelha aqui, a gente é o período da menstruação em si, onde é o ideal que a gente comece a fazer exercício mais leve, respeitando essa fase da mulher. Após isso, a gente começa uma fase propícia a treino de força, treino de ganho de massa muscular, E aí a gente entra aqui no 14º, a 3ª fase, a 4ª fase aqui, em um trabalho mais para perca de gordura, onde a gente lança a mão de trabalho mais aeróbicos, em zonas de intensidades mais baixas. Pensando nisso, dentro do controle que eu realizo diariamente com nossos atletas,
quero trazer para vocês. Como eu já falei, a gente faz o controle do bem-estar, né, dessas atletas. Aqui é um exemplo de uma atleta, e aí a gente aplica esse questionário diariamente de bem-estar com base nas respostas deles de dor muscular, fadiga, humor, noite de sono, estresse. Então eles vão mantendo, aqui eu estou deixando na tela os últimos 30 dias, e como essa atleta da observação, né, é uma mulher, eu já estou mostrando aqui também o controle que a gente faz do ciclo menstrual, onde ela recentemente estava nesse início do período menstrual dela, na qual ela sempre faz o controle, né, as nossas atletas, e aí a gente tem um controle sobre dor menstrual, fluxo menstrual, disposição, e a gente consegue acompanhar essas fases, né? E aí eu trago para vocês a relação disso, do controle do ciclo menstrual, né, com o questionário de bem-estar. Então, se a gente observar aqui, são um controle de 30 dias. Esse controle de 30 dias a gente começa nesses dias iniciais desse ciclo, observar uma prontidão, né, acima de 70%. E aí, quanto mais próximo a gente vai observando do período menstrual da atleta, né, que eu mostrei para vocês, a gente vai vendo que a prontidão dela vai caindo, né, com base nas respostas, né, no questionário de bem-estar, aqui como dor muscular, fadiga, humor, noite de sono. Ou seja, se a gente observar aqui o dia 30, que foi onde começou o período menstrual, a gente começa a observar o aumento da fadiga, o humor, né, baixo, né, aí o estresse aumentando. Então, toda essa fase aqui observa-se, né, em amarelo, né, em relação aos outros, é onde ela está no período menstrual. E aí aqui eu trago para vocês também, né, aqui alguns relatórios que eu posso observar sobre fluxo sanguíneo, ou seja, primeiros dias da menstruação, fluxo alto, né, que vai de 1 a 5, né, e vai diminuindo. A gente consegue perceber também que a dor menstrual, ela aumenta, né, ela vai diminuindo, na verdade, começa alta e vai diminuindo. E aqui a gente começa a observar a disposição, né, mediante a dor muscular, o fluxo sanguíneo e alguns sintomas. Então é bem interessante esse controle, né, porque ele me dá embasamento para algumas tomadas de atitude, né, e eu venho buscando entender ainda mais esse lado da mulher para melhorar a minha abordagem do treinamento. Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Grande abraço.